Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Gerson. Estou como gestor da família. Muito bom, estou muito grato, lisonjeado pela presença de todos vocês aqui hoje. Ver gente fora, isso para mim é muito bom. Prova, né, que para a gente que o trabalho desenvolvido dentro da fazenda tem gerado resultado e às vezes repercussão, que vocês virem até nós para termos um bate-papo legal. Eu queria chamar a minha irmã para nós rezarmos um Pai Nosso e darmos início ao nosso evento. Bom dia, eu sou Ana Carolina e vamos agradecer a Deus por termos chegado até aqui e que Deus nos abençoe os gestores, nossos colaboradores e todos vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vou passar a palavra aqui para o Gerson novamente. Obrigado. E hoje um dia especial, né, Carol? Aniversário dela, 43 aninhos, talvez o meu primeiro amor, que irmã. Parabéns. Bom, gente, me deram a incumbência aqui de dar início ao evento, graças a Deus, né? Porque é difícil, às vezes, falar para uma plateia tão seleta e muitas vezes muitos que aqui estão têm mais conhecimento que eu, mas a parte técnica eu vou deixar para os técnicos. Então, graças a Deus, para mim é mais tranquilo. Certo? Enfim, vocês vai ser apresentado a vocês aqui hoje parte do resultado da nossa empresa em cria, certo? Hoje é uma data especial também, que nós vamos apresentar a vocês um sonho que é de família, que veio lá de quando eu entrei na faculdade em 2002, que foi um presente me dado pelo meu pai, que foi a cota da associação, da Associação de Criadores, essa Associação Brasileira de Criadores de Zebu, da BCZ. Então, de acordo com o nosso trabalho, nós viemos desenvolvendo, nossos cruzamentos, adição de tecnologia, escriturações zootécnicas, há 2 anos atrás, nós resolvemos entrar no rol de criadores de gado PO. E graças a essas escriturações e todos esses registros feitos, nós conseguimos no primeiro ano já registrar quantos animais, cowboy? 9, 5 fêmeas e 4 machos. Já conseguimos colher no primeiro ano 9 animais PO. Nós temos um software de gestão pecuária que nos auxilia muito nisso e que é uma dádiva que a gente escriturar, ter o registro e saber usá-lo. E muitas vezes, muitos produtores têm o registro, mas não sabem usá-lo. E nós usamos e conseguimos essa produção. Vocês vão ver ali, esses animais estão no curral, e que nasce a Nelore PAF, que é o nome com as iniciais do meu pai da empresa, certo? Tudo que vocês verão aqui hoje, nós não somos inventores de roda, nós não somos detentores de tecnologia, basicamente a técnica aplicada, tá? Tecnologias que vieram sendo empregadas na fazenda ao longo dos anos, empresas parceiras sérias, tá? Isso é muito importante, porque desde quando nós começamos, eu me propus a fazer essa adição de tecnologia, as empresas parceiras permanecem as mesmas. Então, isso é muito importante para nós, porque nós viemos colhendo resultados ano após ano, e esses resultados vêm sido crescentes, tá? Isso para mim é muito bom, é uma cultura que eu instalei, tá? Dentro da nossa família, dentro do meu negócio. O Fabiano está aqui com a gente já há 8 para 9 anos, né, Cowboy? E ele sabe disso. Ele sabe disso, que a gente sempre
tenta perdurar e prevalecer nas nossas parcerias, que a gente possa cobrar e ser cobrado, que a gente possa empregar e dar resultado. Então isso para mim é muito importante, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês e eu vou passar a palavra agora para os coadjuvantes. E vocês podem perguntar, ficam à vontade, todos eles estão aqui para responder qualquer dúvida e qualquer questão que vocês tenham, tá? Obrigado a todos vocês. Valeu, cowboy. Valeu. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiano Cortina, mais conhecido como Cortina, né? É um sobrenome meio diferente, aí a turma acaba que fica mais conhecido pelo nome, né? Então, às vezes, muita gente nem fala Fabiano, é só o Cortina. Então, quem quiser também chamar de Cortina, pode ficar à vontade, já desde pequeno, né? Aqui no Jataí só tem eu, hoje, né? Mas lá na minha região, que eu sou do Tocantins, aí é o Cortina velho e o Cortina novo, né? Eu, no caso, sou o novo, meu pai é o velho. Pessoal, queria que todo mundo ficasse bem à vontade, agradecer a presença de todo mundo, né, por estar aqui. A gente sabe que é difícil se deslocar, né, de casa, da fazenda, tem os compromissos, tem a correria, né? Mas tem aquele ditado também, né? Tem hora que é melhor andar à toa do que ficar à toa. Não que vocês vieram aqui andar à toa, né? Vai ter alguns resultados, a gente vai mostrar para vocês. A ideia de fazer esse dia de campo é porque a gente está numa região que tem muita agricultura. Eu devo ter ido esse ano uns 5 ou 6 dias de campo de agricultura. Mas a gente também tem muita pecuária na região ainda. E eu sinto carência desse tipo de evento aqui na nossa região, né? Quando a gente iniciou alguns projetos aqui na fazenda, e eu precisava de buscar conhecimento, né? Saber com quem faz, né? Saber quem está fazendo, quem está executando. Eu tive que, às vezes, andar muito longe, né? Sair daqui, vai no Mato Grosso, vai em Uberaba, e andar para buscar esse conhecimento para a gente colocar isso em prática dentro dos projetos da fazenda. Então eu falei para o Gerson, às vezes vocês vão ver eu falando cowboy, é o jeito que a gente trata um outro, né? Tem um passado aí para trás aí, que a gente era do mundo dos horses, né? Dos cavalos. Então aí, um tratava o outro de cowboy. Agora em abril fez 7 anos que eu estou aqui na fazenda, né? Como gerente da fazenda. Mas a nossa amizade tem já praticamente 20 anos, né? Que é o período que eu vim morar aqui em Jataí. Então eu falei para ele, vamos fazer um dia de campo, né? Sobre o sistema de cria. A gente vê, às vezes, tem sistema de recria, sistema de engorda, né? Mas o sistema de cria, que é a base de tudo, eu sinto muita carência, né? Em ter esses feedbacks, né? Vocês vão ver que a gente vai apresentar os resultados, são resultados que a gente tem aqui na fazenda, resultados reais, certo? Né? Sobre indicadores e tudo, mas não que a gente seja o dono da verdade e de nada. Estamos aqui para aprender. O intuito das palestras é vocês interagirem com a gente, trocar ideia, realmente para ser um dia produtivo para todo mundo que disponibilizou o seu tempo, né, para vir aqui buscar um pouco de conhecimento e trocar ideia, né, e ensinar a gente também, né. Então, assim, a gente está aqui para aprender também, certo? Então, queria que todos ficassem à vontade, né, durante as palestras, para a gente ir realmente fazendo um bate-papo. Qualquer dúvida que tiver, pergunta, qualquer ideia que tiver, é realmente para a gente ficar à vontade, certo? A primeira palestra a gente vai iniciar, né? Tem o Danilo, né, Danilo? Eu acho que você já pode se apresentar também, né? Aqui a gente não tem muita cerimônia não, viu? Nós não somos acostumados a fazer esse tipo de evento, então é meio sistemão de fazenda mesmo. Não, você se apresenta já e depois nós continuamos a palestra. Bom dia, pessoal. Meu nome é Danilo Guimarães, moro em Mineiros.
trabalho na Reprogen. A gente já tem uma história aí com o Fabiano e com o Gersinho, com a Fazenda desde o começo, há 8 anos, né? E estamos aí para esclarecer muita coisa que vem acontecendo dentro da Fazenda, a gente utilizando as técnicas da reprodução, as técnicas de gestão, de tudo, a gente está aí para agregar. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa durante a palestra aí, podem perguntar, pode ficar à vontade, igual o Cortina falou. E durante o andamento aí, nós vamos conversando. Pessoal, eu vou dar uma brevzinha, bem rápido, do que o sistema da Fazenda. Qual o motivo da gente estar onde está hoje com o nível de tecnologia que a gente está trabalhando hoje na Fazenda, certo? Quando eu entrei aqui na Fazenda, né, Cowboy era uma fazenda de cria, certo? De cria tradicional, mas uma cria que já tinha, né, tecnologia, ele já inseminava já há bastante tempo, né, já vinha fazendo alguns trabalhos, já fazia trabalho com cruzamento industrial, fez o Rúbia Galega, né, Cowboy? Fazia Angus também, resumindo, mas era um sistema igual o mais tradicional, certo? Fazenda fazia um IATF, soltava touro, às vezes fazia 2 IATF, soltava touros, esperava uma novilha fazer lá seus 18, 20 meses para entorar, né, até ela emprenhar, e aí ia tocando, que é o sistema tradicional da cria, né, no Brasil, certo? E aí eu vim com ele um dia aqui na fazenda, quando a gente estava combinando para, né, me vir trabalhar junto com ele. E andamos, ele mostrou o sistema e tudo. Naquela época, a gente estava passando também, né, por uma crise aí de dificuldade de valor, de arroba, de valorização e tal. E a gente andou na fazenda, ele mostrou o sistema, tudo. E falou assim para mim, Cowboy, e aí, o que você achou? Falei, uai, Cowboy, muito bom, é o sistema, né, que todo mundo faz. Eu acho que tem algumas coisas que dá pra gente melhorar, né? Mas você quer criar gado para ganhar dinheiro ou por hobby? Ele falou, não, hobby eu já tenho demais. Tem uns 4 ou 5 hobbies, eu preciso ganhar dinheiro, né? Tá ficando difícil de manter a fazenda. A fazenda vai sujando e toda conta que faz não fecha. Aí eu fiz uma proposta para ele meio ousada, sabe? Falei, Cowboy, no meu pensamento, minha proposta é meio ousada, mas eu acho que a gente vai conseguir resultado. Mas o que é? A gente estava nessa época, né? Em abril, eu entrei aqui na fazenda dia 1º de abril. E aí falei assim, a gente está na época certa de começar o negócio. Como é que é isso? Falei, vamos ligar para o Keres, né, que é quem inseminava aqui na fazenda, que é proprietário da Reprogen também, né, junto com o Danilo e com o Neto. Falei, liga para o Keres, fala para ele vir cá na fazenda, nós vamos passar ultrassom, quem tiver prenha vai ficar na fazenda, quem não tiver com bezerro na barriga vai todo mundo embora, de mamando a caducando. A gente vai vender as vacas vazias, tudo, vai vender esses marrucos mais velhos, tudo, vai vender as bezerras, novilha, vai vender tudo, vai ficar só com vaca prenha. E aí a gente vai pegar esse dinheiro e vai transformar em vaca prenha. A gente vai comprar novilhas prenha, certo? Acabou, mas será que dá certo? Eu falei assim, é para dar certo, né? Em termos financeiros, sim. E aí a gente fez, vendeu, ele ficou um pouco ansioso, quando ele vinha aqui que ele vendeu muito gado, sabe? Tinha pouco gado, e aí ele, boy, eu não dou conta de ver esse espaço com esse pouquinho de gado, não, nós temos que comprar gado. Falei, não, Cowboy, mas o dinheiro tá na conta, nós vamos comprar, peraí que vai achar. Aí a gente achou, comprou as novilhas prenhas, e aí começou a rodar o negócio. Falei, segundo passo agora é a gente ajustar a estação da fazenda, e todo ano a gente vai fazendo assim, descarta o que não tá prenha, que não vai dar receita para fazenda, transforma em prenha, e a gente vai estudando. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, primeira
revolução, vamos dizer assim, que a gente fez, né, dentro da fazenda para tentar conseguir resultados financeiros, né, que é o que importa, né, gente, que é o que paga a conta, né? Então a gente tem que buscar resultados financeiros quando se trata de um negócio que é para ser rentável, né? Se fosse hobby, aí era outra coisa, mas como a ideia é ganhar dinheiro, então a gente tem que fazer aquilo que é para dar dinheiro, certo? Às vezes pode acontecer no meio do caminho, dar algum intempéries, né? E isso não dá o dinheiro, faz parte, né? Mas a primeira ideia foi essa, certo? Ele já trabalhava, já tinha o software, então, igual eu falei para você, já tinha um nível de tecnologia, tinha algumas coisas que a gente tinha que ajustar, e foi ajustando, numerando vaca, né? Fazendo mais levantamento para tentar fazer a fazenda ficar o mais rentável possível. Isso é só para vocês terem uma ideia de como é que é a fazenda, e agora a gente vai entrar, né, realmente em dados que a fazenda está hoje, certo? Lembrando que aqui é uma fazenda de cria, que a gente não trabalha com sequestro, a gente não faz sequestro, a gente não faz creep feed, certo? A única coisa que a gente faz diferente um pouco da maioria das fazendas de cria é um ajuste nutricional bem feito, certo? Né? Mais para frente vai ter a palestra de nutrição, aí vocês vão entender melhor, certo? Mas a gente não trabalha nem com creep e nem com sequestro de volumoso. Positivo? Então vamos lá. Se eu entrasse hoje na fazenda de vocês e pedisse 4 números, quem saberia me responder? Quanto custa manter uma vaca sua por ano? Quantos quilos de bezerro foram desmamados por hectare ano? Qual o custo desse bezerro desmamado? Qual o lucro líquido por hectare ano do seu sistema de cria? Essas perguntas aí, gente, umas perguntas que uma fazenda que tem gestão tem que ter. E a que não tem gestão tem que criar gestão. Certo? Porque é isso daí que paga a conta. Se você não sabe esses números, você não controla a sua fazenda. Você não tem dado de nada. Você apenas cria gado. Certo? Às vezes vocês vão ver eu falando o nome fazendeiro e às vezes vocês vão ver eu falando pecuarista. Qual que é a diferença? Isso é uma coisa minha, certo? É só às vezes para as pessoas entenderem. Quando eu falar fazendeiro, é aquela pessoa que não sabe me responder aquelas 4 perguntas. E o pecuarista é o que sabe responder as 4 perguntas. Fazenda lucrativa, ela não é sorte. Ela é sistema, certo? Tem que ter sistema, tem que ter gerenciamento. A sorte, o eu acho, o ouvi dizer, eu pensei, esse daí não paga a conta. Não paga a conta. Ah, mas não paga a conta. Ah, mas isso aconteceu por causa... A justificativa não fecha caixa positivo de fazenda. O maior problema da cria no Brasil não é genética, não é pasto, não é o valor da arroba. É falta de gestão. Esse é o maior problema da cria no Brasil hoje. Certo? O fazendeiro espera chover. O pecuarista, ele faz planejamento, certo? Então, a gente vai falar, numa fazenda de cria, o que é o primordial? Fabricação de bezerro, né? Se tem cria. Quando se fala de fabricação de bezerro, se fala em estação de monta, né? Então, o fazendeiro, ele espera. Não, tem que esperar meus pastos saírem para mim começar a minha estação de monta, né? O pecuarista, não. Hoje a gente já tem muitos recursos que nos permitem, né? Diferente, um exemplo de uma agricultura, né? Em alguns casos, né? Não vou falar agricultura normal, né? Tem que esperar chover, tem que esperar da umidade, então tem que esperar. Agora, na pecuária hoje, tem muitos recursos que a gente não precisa
esperar chover para começar uma estação de monta. Basta ter planejamento. O que é mais rentável no sistema de cria? Número de vaca ou quilos de bezerro por hectare? A vaca não paga a conta, gente. Quem paga a conta é quilos de bezerro por hectare, certo? Quilo de bezerro individual, às vezes é um número bonito, mas nem sempre é o que paga a conta. É lógico que é melhor você ter um número bonito de quilo individual do que um número feio, né? Estou desmamando bezerro de 250 quilos, de 300 quilos. Sim, mas quantos por hectare? Né? A gente se fala em sacas de soja por hectare, milho por hectare, né? Então, arrobas por hectare. O que paga a conta é o hectare, é o tamanho da sua propriedade, certo? E o que você está dando conta de produzir dentro desses hectares. Qual a maneira mais fácil para aumentar a produção de uma fazenda de cria? Quem sabe me falar aí qual que é a maneira mais fácil? Cadê o Mauri? Qual que é, Mauri? Colocando mais vaca na estação? Isso. Gente, a maneira mais fácil de se aumentar a produção em uma fazenda de cria é isso aí. Colocar mais vacas na estação, certo? Mas é fazendo uma estação de monta bem feita, certo? O que é uma estação de monta bem feita? Vocês acham que tem diferença de uma estação de monta do cedo e uma estação de monta do tarde? Tem? Né? Então, é estação de monta, mas não é qualquer estação de monta que vai trazer os resultados que precisam dentro da fazenda. Ela tem que ser bem feita. Uma estação de monta comprida, né, e na época errada, não vai resolver o problema, certo? Agora, o Danilo vai falar um pouquinho pra gente aí, né, a gente vai começar sobre isso aqui, que é a estação de monta, que é as programações, as estratégicas, beleza? Tô, Danilão. Pessoal, então, como eu havia falado, o Danilo trabalha na Reprogem. Nós temos uma história com o Gerson aqui, desde dessa mudança de chave na vida deles, da fazenda. E nós somos uma empresa hoje especializada em reprodução bovina. Trabalhamos em outras áreas também, como comercial, sanidade, mas o nosso foco principal sempre foi a reprodução. E temos isso aí há mais de 15 anos aí, o Kerdes é mais velho um pouco, já tem uns 30 anos que ele insemina vaca, mas nós estamos aí, eu sou mais novo um pouco, só 15 anos. Aí nós temos a Reprogem, já tem desde 2019, foi praticamente quando começou o projeto da PAF, né? E, então vamos explorar um pouco sobre a estação de monta que a gente sugere, que a gente acredita e que a gente faz força para que seja isso a realidade não só aqui da PAF, mas de todas as fazendas que a gente atende, certo? E o que seria essa estação de monta? A estação de monta Tem outro é o microfone? dia certo para terminar. Tem outro Para começar é o dia certo para terminar. Então, isso é uma estação de monta definida. Tem gente que acha que a estação de monta vou começar quando der e parar quando eu achar bom. Então, não é esse negócio. Então, a gente tem que pensar que todo ano vai ser o mesmo dia de começar, o mesmo dia de terminar, certo? E hoje a gente tem, em toda a realidade, principalmente aqui, vamos falar da nossa realidade do Centro-Oeste, duas estações bem definidas, que é a estação das águas e da seca. Então, não tem o que fazer. Fazenda vai ter água, e vai ter chuva, vai ter período sem chuva. Então, o que a gente pensa? No período das águas, é normal ter uma fazenda com uma taxa de lotação maior, porque tem mais capim, e na seca, menos capim e menos lotação. Então, o que a gente pensa de uma estação de monta? No período das águas, como o pessoal falou aí, como é que a gente aumenta a lucratividade de uma fazenda?
Tá aumentando a taxa de lotação. Então, a gente tem que pensar que na época das águas, a gente vai ter uma lotação mais alta do que na seca. Isso é o que uma estação de monta pode corrigir dentro da fazenda para aumentar a lucratividade. Lucas, só trocar o cabo aí. E o que sempre foi o objetivo da PAF, né? Da fazenda? É justamente isso. A gente tem que pensar que a estação de monta não é o dia que vai começar a chover, mas é o dia que vai acabar a chuva. Então, quando finalizar a desmama, por exemplo, em abril, normalmente em abril, né? A gente já tem que estar com a fazenda praticamente só com vacas prenhas, né? Então, entrar na seca somente com vacas prenhas, ter uma janela curta de 60 a 90 dias para concentrar prenhez, ou seja, o bezerro nascido de junho até início de agosto. Bezerros nascendo cedo, com certeza é um negócio que a gente sabe que é o bezerro melhor, que é um bezerro que desmama mais pesado. E as vacas vazias descarte rápido. Tem muita gente que acha que, não, mas a vaca que se eu desmamar, se ela entrar na seca, sair da seca mais gorda, parir mais tarde, ela vai passar um período mais com uma condição corporal melhor. Mas isso é totalmente ao contrário, a gente sabe disso na prática que acontece na fazenda. Como deve definir o período de uma estação de monta? É justamente o que eu falei. A gente tem que pensar de trás para frente. Quando que a gente vai diminuir a lotação da fazenda? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma quantidade menor de animais improdutivos dentro da fazenda no período da seca. O sistema tradicional de cria é o que a gente vê na maioria dos casos, não só aqui na nossa região, mas no Brasil como um todo. É uma estação de monta que começa em novembro e termina em fevereiro. Ou seja, quando já passou a fase de transição das águas, seca para a água, que já tem capim saindo, que já não tem tanto desafio com comida, e aí que o pessoal acha, não, devemos começar a estação de monta, a hora que começar a chover, até que foi dito lá no começo que tem gente que espera a chuva, e quem tem gestão, quem tem planejamento, começa antes, né, Fabiano? Então, o que é o negócio? Vem de um sistema que é colocado, que os técnicos colocam para diminuir desafio dentro da fazenda, que é começar uma estação tarde. No entanto, o problema ele só vai sendo levado para frente. Por quê? Porque a estação de monta que começa em novembro e fevereiro, os nascimentos é de agosto a novembro, desmama maio a julho. Se desmamar uma vaca em julho, qual que é o tempo que ela tem para recuperar até entrar na próxima estação? É praticamente de seca. Ou seja, se você não tiver muita comida sobrando, vai ter que gastar muito mais dinheiro que você entrar com a vaca desmamada em abril, ela vai ter capim ainda para ela recuperar e ela vai parir, ela vai ter um nascimento muito melhor do bezerro, ela vai estar muito melhor preparada para o início da estação de monta, mesmo que seja no período de transição. É isso aí, né, Danilo? Quando a gente vem desmamar uma vaca, pessoal, mês de julho, agosto, qual que é o score que ela vai estar? Ela vai estar com um score baixo, certo? Por que ela vai estar com o score baixo? Porque ela além de já estar na seca, né? Ela vai ter um bezerro ali sugando dela, certo? Então, se ela é uma vaca que já tiver prenha, beleza. Mas vai ter alguns probleminhas para frente também, que vai ter outra palestra que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, certo? Mas o problema são as vacas vazias. O que vai fazer com essa vaca vazia? Se eu desmamar uma vaca em julho e agosto, ou quem tem um confinamento vai ter que confinar ela, ou vai ter que vender ela magra, né? Ou a maioria, o que acontece? Ela fica na fazenda até ela engordar e ela vai ser descartada da fazenda só lá para janeiro, fevereiro, né? E muitas vezes ainda tem gente que dá uma chance, ela já está aqui na fazenda, vamos inseminar, vamos pôr touro, de repente emprenha, né? Ou seja, aumentou o problema, em vez de diminuir, você está aumentando o problema, né? Foi isso aí. Isso aí, aumenta o problema, né? E você começa a ter número de animais improdutivos dentro da sua propriedade.